As músicas da Taylor Swift que ela nunca cantou ao vivo. Nunca, em nenhum momento da carreira dela. Esse é o tema do vídeo de hoje. Se você não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento aqui no YouTube, falo sobre música, séries, filmes e outros assuntos. Então se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já aproveita, se inscreve no meu canal, me ajuda bastante. Estamos rumo aos 100 mil inscritos por aqui, por favor! Me ajudem a chegar nesse número, eu não aguento mais! Eu tenho vários planos legais pro canal pra depois que a gente virar 100 mil. Então, por favor, se inscreve, vai me ajudar bastante. Com isso dito, vamos lá. O tema do vídeo, como eu falei, é simples. Eu vou falar um pouquinho sobre as músicas da Taylor Swift que nunca foram performadas por ela ao vivo. São poucas, que a gente sabe que, por exemplo, na The Eras Tour, ela fez as músicas surpresas, ela já faz as músicas surpresas há muitos anos. Em outras turnês a gente já teve. Mas na The Eras Tour, o número foi dobrado, né? Porque ao invés de uma, como ela fazia antigamente, ela fez 2 por show. E a gente teve um número enorme de shows na turnê. Então ela cantou muitas músicas. Todas as músicas do The Torture Poets Department, que são 31 músicas, e é um álbum que foi lançado depois do primeiro ano da turnê, já foram cantadas ao vivo. Então ela cantou muita música, mas algumas ficaram de fora. Isso me perturba um pouco, porque eu acho que ela deveria ter cantado todas. Ou pelo menos quase todas que eu vou mencionar aqui pra vocês hoje, porque ela repetiu muitas músicas. Quantas vezes ela cantou You're on Your Own Kid, Maroon, trocentas vezes ela cantou. E eu fico pensando, tem algumas músicas dessa listinha que poderiam aparecer, que poderiam ter aparecido na The Eras Tour, que poderiam ter sido cantadas pra lidar com o meu toque mesmo, porque tem algumas músicas que eu não aceito não terem sido cantadas. Tem umas que são tão extras que tudo bem ela não ter cantado, mas tem algumas que me deixam meio assim, ó, maluca. Vamos começar então. Primeiro, vamos começar falando do Fearless Taylor's Version. Foi a primeira regravação lançada pela Taylor Swift. Inclusive, quando é que vem o Reputation e debut? Eu já não sei de mais nada. Achei que já teria vindo nessa altura do campeonato e não veio. Mas enfim, Fearless, Taylor's Version. Foi a primeira vez que a gente teve músicas do Vault, né? Do cofre da Taylor Swift. Mas tem 2 músicas do cofre do Fearless que a Taylor não performou. E eu acho que essas 2 são as que mais me perturbam dessa lista, porque quando a gente pensa em todas as músicas que foram cantadas de Surprise Songs, e eu olho pra essas 2 e eu sei que elas não foram, e eu fico assim, gente, mas por quê? Com qual justificativa a Taylor Swift não cantou essas músicas? Entendeu? Se ela cantou, por exemplo, todas as From the Vault do 1989, do Speak Now. Como assim? Como assim? Enfim, as 2 músicas do Fearless Taylor's Version que nunca foram cantadas pela Taylor Swift ao vivo são Bye Bye Baby e That's When. Bye bye to everything I thought was on my side. That's when I wake up in the morning. That's when it's sunny or stormy. Vale a gente lembrar que That's When é um feat com Keith Urban e Bye Bye Baby é a música que encerra o Fearless Taylor's Version. Mas independente de ser um feat, né, porque a gente tem outros feats da Taylor que ela cantou ao vivo na The Eras Tour como Surprise Songs, mesmo sem a pessoa estar ali pra cantar com ela. E ela também teve momentos que ela cantou feats com outras pessoas, né? Então isso não faria diferença no fim das contas. São 2 músicas que fazem parte do catálogo principal da Taylor agora e que ela não cantou ao vivo. Mas acho que mais do que Bye Bye Baby e That's When, uma outra música que me irrita a Taylor Swift nunca ter cantado ao vivo, porque essa aqui já existe há 13 anos, é Girl at Home, do Red. Girl at Home é provavelmente a pior música do Red. E eu falo isso com tranquilidade. Não é uma música maravilhosa, realmente. É uma das músicas. Não é horrorosa, mas também não é maravilhosa. Acho que é uma das músicas da Taylor que eu menos gosto. Mas ela foi lançada em 2012. Ela não é uma música do Vault, da Taylor Swift. E é uma música que a Taylor nunca cantou ao vivo. Não é que ela não cantou na The Eras Tour. Ela nunca cantou essa música ao vivo, desde 2012. Por quê? Com qual justificativa? Por que nunca cantou ao vivo? Eu não entendo, não consigo entender. Tem uma outra música do Red, só que aí é uma música do Vault, do Red, que nunca foi cantada ao vivo também. Só que essa eu consigo entender um pouco mais, ela nunca ter cantado. Eu estou falando, obviamente, de Forever Winter, que é uma música do Vault muito emocionante. E existe aí uma teoria de ela ter escrito sobre um amigo que tirou a própria vida, então tem um peso maior nessa música, e ela nunca cantou. E eu acho que justamente ela nunca cantou por ser uma música muito triste, muito pesada. Por exemplo, a gente teve Bigger Than The Whole Sky sendo performada no Rio de Janeiro. Mas eu acho que essa música só foi performada no Rio de Janeiro por conta dos acontecimentos do primeiro show do Rio, quando a gente teve o falecimento de uma fã. E aí eu acho que foi a forma que a Taylor encontrou naquele momento de fazer uma homenagem para aquela situação. Caso contrário, eu acho que é bem provável que a Taylor nunca tivesse cantado, pelo menos até agora, né, Bigger Than The Whole Sky. Mas ela cantou.
Já Forever Winter nunca foi cantada. E aí a gente pode pensar num paralelo também com outras músicas da carreira da Taylor que também são muito emotivas, que são muito doloridas, que são Ronan e Soon You'll Get Better. Ronan é uma música que a Taylor escreveu anos atrás também, mais de 10 anos atrás, depois de ter lido o blog de uma mãe escrevendo sobre o seu filhinho que tinha câncer e faleceu. Só que Ronan, ela já cantou em algumas oportunidades. Eu acho que umas 3 vezes ao longo dos anos ela já cantou. Uma vez como Surprise Song também, acho que... Eu diria que The Reputation Stadium Tour. Vou conferir essa informação. Minto, foi como Surprise Song da 1989 World Tour. Mas ela também tinha cantado em 2012 num evento beneficente que tinha como objetivo arrecadar dinheiro para os estudos do câncer, né? Pra tentar ajudar pessoas que sofrem dessa doença tão terrível. Então essa música foi cantada. E aí Soon You'll Get Better é outra música que meio que nunca foi cantada ao vivo, mas foi, né? A Taylor fez uma performance ao vivo acústica na casa dela no piano dessa música, por isso que eu não considero como uma música nunca cantada ao vivo, mas foi pra aquela live na pandemia, chamava One World Together at Home, que era do Global Citizen. Então era um projeto que existia ali pra arrecadar fundos pra pandemia e tentar ajudar no combate ao Covid. Então foi com esse propósito. Mas Soon You'll Get Better é uma música que a Taylor escreveu sobre o câncer que a mãe dela teve, né? Então também é uma música muito dolorida. Mas é isso, a gente nunca teve uma performance de Forever Winter, mas é uma música muito bonita. Então se um dia a Taylor decidir cantar, gostaríamos de ouvir, né? Mas quando a gente olha então pros álbuns da Taylor, são essas 4 músicas de álbuns da Taylor Swift que nunca foram cantadas ao vivo. That's When, Bye Bye Baby, Girl at Home e Forever Winter. Até hoje é isso que a gente tem. Todas as outras músicas de álbuns da Taylor Swift foram cantadas. Todas! Não adianta você comentar no meu vídeo. Ai, mas e Superman? E Coming with the Rain? E Say Don't Go? Todas foram cantadas. Absolutamente todas. Exceto essas 4 que eu falei pra vocês. O resto que vai fazer parte desse vídeo, as outras músicas que eu vou mencionar aqui, são músicas extras, são feats de outras pessoas. A gente vai falar sobre elas, tá bem? Vamos começar falando sobre feats. Acho que é bom. Então, como eu falei pra vocês, a Taylor chegou a cantar músicas que eram feats sem necessariamente as pessoas estarem presentes na The Eras Tour. A gente viu ela cantando, por exemplo, Don't Wanna Live Forever, que é um feat com o Zayn, mas ela cantou sozinha. Run, que é um feat com o Ed Sheeran, mas ela cantou sozinha. Então essas coisas aconteceram. Everything Has Changed, The Last Time, enfim, várias outras músicas foram cantadas ao vivo pela Taylor. Na The Eras Tour e em outros momentos também. Mas os feats que nunca foram cantados são... Eu mencionei o Ed Sheeran, né? Então The Joker and the Queen, que é um feat da Taylor para um álbum dele, nunca foi performada por ela ao vivo. You see the best in me, the Joker and the Queen. A gente tem 4 feats da Taylor com o Ed, né? Everything Has Changed, Run, Endgame e The Joker and the Queen. The Joker and the Queen é o único feat que nunca foi cantado. Run nunca foi cantada pelos dois juntos, mas já foi cantada pela Taylor. Agora The Joker and the Queen nunca foi cantada por ela também. E já foi cantada pelo Ed Sheeran sozinho, né? Vale a gente lembrar. Um outro feat que nunca foi performado pela Taylor Swift é The Alcut, que é uma música que ela gravou junto com The National, que é a banda do Aaron Dessner com o irmão dele. Então ela nunca performou essa música. It's the last thing you wanted. It's the first thing I do. E aí a Taylor também gravou 2 faixas com a Big Red Machine, que é uma banda/projeto do Aaron Dessner também, com o Justin Vernon, que é o vocalista do projeto Bon Iver. O Bon Iver basicamente é só ele, mas enfim. E aí o Justin Vernon tem esse projeto com o Aaron Dessner, que chama Big Red Machine, eles lançaram um álbum juntos, e nesse álbum a gente tem 2 músicas que são parceria com a Taylor. Renegade, eu amo Renegade, e Birch. You wouldn't be the first renegade to need somebody. Essas 3 músicas têm a ver com Aaron Dessner e também com o Bon Iver, nunca foram cantadas pela Taylor ao vivo. Então esses são os feats da carreira da Taylor que nunca foram cantados. Todos os outros já foram cantados. Two is Better Than One já foi cantado. Os feats com Ed Sheeran que eu não mencionei aqui já foram cantados. O que mais? Os outros feats que a Taylor lançou ao longo dos anos, todos foram cantados. Ou por ela com as pessoas, né? Ou por ela sozinha em algum momento da carreira dela. Eu não tô dizendo que todos foram performados na The Eras Tour. Por exemplo, Two is Better Than One, que é a parceria dela com Boys Like Girls, que eu amo Boys Like Girls de forma geral, mas amo muito essa parceria também, foi performada por ela com Boys Like Girls em 2009. Tem uns vídeos de qualidade muito ruim no YouTube se você procurar, mas aconteceu, isso realmente aconteceu, então existe.
Mas esses aqui são os feats que nunca foram performados. Então, repetindo, The Joker and the Queen, Birch, Renegade e The Alcat. Fora isso, a gente tem algumas coisas que nunca foram performadas também. Dessa vez relacionados a projetos audiovisuais. Vocês lembram que a Taylor Swift participou de Cats? O live action de Cats? Ela gravou pra Cats uma versão de uma música que já era do musical, que chama Macavity, que é uma performance da personagem dela. Essa música também nunca foi cantada ao vivo. E ela escreveu pro filme de Cats uma música chamada Beautiful Ghost. Isso daí foi escrita por ela mesma. É dela. E nunca foi performada ao vivo. E eu acho linda essa música também. Então gostaria de ter visto uma versão ao vivo. Ainda falando de projetos audiovisuais, tem duas outras músicas que eu preciso mencionar aqui. Quando a Taylor Swift lançou Miss Americana, o documentário dela pela Netflix, ela também lançou uma música pra esse documentário chamada Only the Young, que é uma música com caráter mais político. E ela nunca cantou essa música. E eu não entendo por quê, porque eu gosto dessa música. E por fim, minha última menção honrosa é a uma música que a Taylor Swift escreveu, mas não é dela, não é ela que canta. Eu gostaria muito de ver essa música sendo lançada na voz da Taylor como uma From the Vault em algum momento, né? Mas até hoje não aconteceu, então não sei se irá acontecer. Mas também gostaria de ter visto ela performando essa música. Eu amo essa música. Estou falando de You Will Always Find Your Way Back Home, que é uma música do filme de Hannah Montana, que foi escrita pela Taylor Swift e performada pela Miley Cyrus. Então gostaria de ter visto também. Tem mais uma música que eu preciso mencionar, eu tava quase esquecendo. Meu Deus, tem uma outra música que eu não posso deixar de mencionar nesse vídeo, que é uma música de Natal. A Taylor Swift já escreveu algumas músicas de Natal, mas tem uma delas que nunca foi performada ao vivo. E eu não estou falando de Christmas Tree Farm, porque Christmas Tree Farm foi performada ao vivo, acreditem se quiser. Eu estou falando de Christmas Must Be Something More, que é uma música que ela lançou no EP de Natal dela lá no começo da carreira, que tinha essa música e uma outra música original de Natal, que é Christmases When You Were Mine. Essas são as duas músicas originais de Natal que a Taylor lançou nesse EP lá no começo da carreira. E também tinham alguns covers de músicas de Natal. Christmases When You Were Mine foi performada ao vivo, mas Christmas Must Be Something More nunca foi performada ao vivo. E aí Christmas Tree Farm, que é a de Natal mais recente que ela lançou, 2019, se eu não tô enganada, foi performada ao vivo. Must be something more. E é isso, essas são as músicas da carreira da Taylor Swift que nunca foram performadas por ela ao vivo. E ela poderia ter dado um check aí nessa lista da The Eras Tour. Tinha oportunidade pra isso, não faltaram oportunidades pra isso. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem um joinha, se inscrevam no canal e me contem aqui embaixo se vocês sabiam que essas músicas todas nunca tinham sido performadas pela Taylor. Combinado? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!